Uma boa coisa que eu quero falar é que a gente está no segundo discurso, a gente está finalizando, hoje a gente finaliza o segundo o discurso, né? A gente vai para Jó 21. Vamos entrar amanhã não, na quinta-feira, a gente vai entrar no terceiro discurso. O terceiro é praticamente o último, né? Porque tem o terceiro discurso, onde os amigos de Jó falam, depois vem um quarto discurso, onde só Zofar fala, né? Aí depois passa uma sequência de Jó falando e chega um novo amigo, vai chegar um amigo chamado Eliú, aí Eliú vai falar. Depois de Eliú, Jó vai falar diretamente com Deus, Deus vai chamar Jó para uma conversa, Deus vai chamar Jó para passear, Deus vai chamar Jó para fazer perguntas para Jó. Agora Deus é que vai fazer perguntas para Jó. A gente vai ver no final do livro de Jó, é extraordinário. Quando Deus chega para falar, é extraordinário. Então, no final, Deus faz perguntas para Jó, né? Então, Deus fala: onde você estava quando eu criei o mundo, né? Onde você estava quando eu criei as estrelas, quando eu criei o universo? Onde você estava, né? Para questionar o meu agir. Então, é extraordinário. E a gente já está indo, né, nessa etapa de finalização. A gente já está na conclusão do segundo discurso é hoje. Quinta-feira a gente entra no terceiro discurso. O terceiro discurso todos falam, né? Mas depois entra um quarto discurso onde só Zofar fala. Aí só Zofar fala. E Jó depois entra com um discurso longo, né? Jó fala bastante. E depois entra um novo amigo, Eliú. Aí depois de Eliú a gente vê que aí entra Deus, né? Entra Deus falando, Jó fala um pouquinho também, e depois entra Deus já falando com Jó. É extraordinário. A gente já está indo então caminhando para a finalização desse livro extraordinário que é o livro de Jó, que é um livro que nos ensina a lidar com a dor, né? Lidar com a dor. Como a gente deve se posicionar num momento ruim, né? Então ele ensina o cristão, esse livro ensina o cristão como a gente deve se posicionar quando a dor chega, quando o momento ruim chega, quando a dor machuca, quando aquilo tá doendo, não tá legal, não tá gostoso, mas o livro de Jó nos ensina como que a gente tem que se posicionar e que dá tudo certo, né? E é confiar, né? O livro de Jó é um livro extraordinário porque há muitas perguntas, né? Muito porquê, né? Por que que isso acontece comigo? Por que que eu tô sofrendo? Por que isso está acontecendo? Mas o livro de Jó nos ensina que mais importante do que saber o porquê é confiar em quem está agindo. Então, não importa o porquê. A gente vai ver que Deus não vai explicar o porquê. Então, não importa o porquê. Deus vai dizer que o mais importante é confiar nele. Então, se a gente tiver consciência de quem é Deus, né? E confiar nele, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo, né? Então, a gente vê que Jó nos explica, nos ensina isso, né? Que Jó, ao passar do tempo, durante o livro dele, o nível de conhecimento dele sobre Deus vai aumentando. À medida que o conhecimento dele sobre Deus vai aumentando, a gente observa que o consolo dele, o conforto dele e a esperança dele vai aumentando. Então a gente observa que não adianta a gente esperar a esperança, o consolo, a fé vir sem conhecer Deus, né? Então a gente tem que conhecer Deus. Como que a gente vai acreditar? Como que a gente vai confiar em alguém que a gente não conhece? Então, se uma pessoa chega na gente hoje e fala que vai nos dar uma coisa, nos promete alguma coisa, a gente, se não conhece aquela pessoa, a gente não vai acreditar. A gente vai falar, eu não vou contar com isso, porque eu não conheço essa pessoa. Então, é sobre isso, é sobre conhecer quem é Deus, né? Então, você só consegue confiar se você conhece. Então, você tem que conhecer Deus. E a única forma de conhecer Deus, né, é pela palavra dele, né? A Bíblia nos ensina que a única forma de conhecer realmente quem é Deus é pela palavra dele. Ele se revela para nós por meio da palavra dele. Então, o livro de Jó nos ensina isso. O livro de Jó nos ensina que o nosso consolo, o nosso conforto, né? E a nossa esperança vem de conhecer quem é aquele que está agindo, né? Conhecer quem é aquele que está por detrás daquilo. Então, não importa o porquê aquilo está acontecendo, mas importa saber quem é que está agindo por detrás daquilo. Então, o livro de Jó nos ensina isso, né? Porque Jó perguntava muito por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê? E Deus não vai explicar por quê para Jó. Deus vai falar para Jó, Jó, você prefere saber por quê?
Ou você prefere conhecer quem está de trás disso, por detrás disso tudo, e confiar naquela pessoa que está por detrás de tudo isso? E Jó entende, não, eu prefiro conhecer aquele que está por detrás de tudo isso, porque a partir do momento que eu conhecer aquele que está por detrás de tudo aquilo, eu vou confiar no que ele está fazendo, né? Eu vou confiar no que está acontecendo aqui. E é isso que acontece, então não importa o porquê. Então não interessa o porquê que está acontecendo, o que interessa é confiar naquele que está agindo, né? Então é isso que o livro de Jó nos ensina. Então hoje a gente vai entrar no capítulo 21 do livro de Jó, né? Aí hoje no capítulo 21 diz o seguinte no versículo 1º, né? Então agora Jó vem falando, né? Jó vem respondendo. Aí no versículo 2 Jó fala: ouçam atentamente as minhas razões, né? E isso já me será o consolo de vocês, né? Então a gente lembra, né, que Jó vinha falando que queria um amigo que tivesse compaixão, né? Então Jó vivia falando isso, falando, não, eu quero um amigo que tenha compaixão, eu quero um amigo que entenda, eu quero um amigo que me console, né? E os amigos, toda vez que Jó falava isso, os amigos falam, não, a gente não vai, você vai ficar aí sentado, vai cansar e eu não vou consolar um ímpio. Então os amigos dele falavam que não iam passar a mão na cabeça de Jó, porque Jó estava errado. Então agora Jó chuta o balde, né? Vê que ninguém mais vai consolar ele, então Jó vai e fala, ó, eu tô pedindo pra vocês me consolarem. Vocês não querem me consolar, vocês não estão me dando compaixão, então se vocês ficarem quietos, isso já vai ser o meu consolo. Se vocês começarem a me deixar falar, me ouvirem, né, com atenção e me deixarem falar, isso já vai ser meu consolo. Vocês já vão estar me consolando dessa forma. Já que vocês não conseguem me consolar com palavras, se vocês pararem de falar, me escutarem, né, me deixarem falar, isso já vai ser o meu consolo. Vocês já vão estar me consolando dessa forma. Então ele se cansou de esperar consolo dos amigos dele e já fala, não, o meu consolo é vocês ficarem quietos e me deixarem falar, né? Aí no versículo 3, Jó que fala, né, com uma certa mágoa, né, que é o que está acontecendo. Realmente Jó fala que está entendendo o que está acontecendo. Então Jó fala, ó, deixa eu falar, me tolerem falando, né? Então ele já vê assim que os amigos dele não estão tolerando mais ele falar. Então ele fala, Jó já fala, suporta um pouquinho eu falar, aguenta um pouquinho eu falar, fica aí me tolerando, né? É como se fosse o Jó, quando Jó falava, a impressão que dá é que perturbava os amigos. Então Jó fala, ó, me tolera. É aquela coisa que você tolera. Você não tá gostando, mas você tá tolerando, né? Então Jó fala, me tolera, deixa eu falar e me tolera. Aí ele fala depois o que realmente está acontecendo, né? Ele fala, e depois que eu falei, no versículo 3 ele diz, depois que eu falei, vocês podem zombar, que é o que vocês mais sabem fazer. Então depois que eu falar, vocês podem zombar. Mas deixa eu falar. Escuta o que eu tô falando. Então a impressão que dá é que ele falava e os amigos ficavam tirando uma, né? A gente lembra que Jó falou que os amigos ficavam balançando a cabeça, né? Em sinal de reprovação do que Jó falava. Então Jó fala, só me escutem, que isso já vai ser meu consolo. Tolera o que eu vou dizer, né? Eu sei que vocês não estão concordando comigo, mas me tolera. E depois que eu falar, depois que eu desabafar, vocês zombam de mim, que é só isso que vocês estão fazendo mesmo, então vocês vão e zombam de mim. Aí no versículo 4, Jó continua falando. A casa é do homem que eu tô me queixando, né? Eu tô reclamando de algum homem, eu tô reclamando de algum humano, eu tô reclamando de algum ser humano, por acaso? Aí ele fala, por acaso eu não tenho motivo para estar impaciente, gente? Eu tenho motivo para estar impaciente, eu não tô reclamando do homem, eu tô reclamando de Deus, gente. Deus não era para errar, é isso que Jó tá falando. Eu não tô reclamando de um homem que é falho, eu não tô reclamando de um homem que não tem um bom julgamento, eu não tô reclamando de um homem, eu tô reclamando de Deus, paz, Tati, eu tô reclamando de Deus e Deus não é para errar, Deus não é para ter erro, Deus não é para ser falho, Deus não é homem, eu não tô reclamando de um homem, eu tô reclamando de Deus. Por acaso eu não tenho motivo para estar impaciente? Está sendo feita uma injustiça contra mim, eu tô sendo aqui injustiçado por algo que eu não fiz, eu tenho motivo para estar assim do jeito que eu tô. Aí no versículo 5 ele continua, olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, né? Então vocês olham para mim, ficam pasmam e ficam pondo na boca de vocês, naquela coisa, que absurdo, né? O que aconteceu com ele? Então é assim que ele tá falando, né? Vocês ficam olhando para mim, põe a mão na boca e falam, que absurdo, olha o que tá acontecendo com ele, olha que horror, né? Então ele falou que nessa intenção os amigos dele olhavam para ele, ficavam pasmos, né? Olhando para ele e colocavam a mão na boca, abismados com o que estava acontecendo ali com Jó. Aí no versículo 6, Jó continua, porque só de pensar nisso eu me perturbo.
E um calafrio se apodera de toda a minha carne. Então ele fala, só de pensar nisso, no que está acontecendo na minha vida, no que eu estou passando, na cara de vocês olhando para mim, só isso já me perturba. Eu tô assim me estremecendo, meu corpo inteiro se estremece. Eu sinto calafrio e fico estremecido só de lembrar do que está acontecendo comigo e da cara de vocês, porque antes vocês me respeitavam, antes vocês me ouviam, antes eu dava conselhos para as pessoas e hoje vocês me olham com desdém, né? Aí no versículo 7 ele continua: como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Então, aqui, o que Jó vai fazer? A gente lembra que os amigos de Jó, eles vêm falando que os perversos morrem cedo, que os perversos têm um fim certo, que os perversos não prosperam. Então, os amigos de Jó vieram jogando sobre a situação de Jó, né? Que aquilo que Jó estava vivendo era característico de um perverso estar vivendo, porque o perverso sempre é punido, porque o perverso sempre sofre. Então, o que vai acontecer agora? Jó vai começar a questionar isso. Jó vai falar, não, os perversos não sempre sofrem, não. O ímpio, não é sempre que o ímpio sofre, não. Existe ímpio que morre de velhice. Existe ímpio que morre rico. Aí ele vai começar a questionar os fundamentos dos amigos dele para falarem que ele é culpado, porque os amigos dele começaram a usar toda a circunstância da vida de Jó para falar que Jó é culpado. Então agora Jó vai falar: não, não tá certo esse argumento de vocês. Vocês estão falando que todo ímpio sofre, que todo ímpio é perturbado, mas eu conheço ímpios que morreram na riqueza. Eu conheço ímpios que morreram em paz, não eram perturbados. Então não tem lógica o que vocês estão falando. Então Jó vai começar a questionar isso, esse argumento dos amigos dele. Aí no versículo 7 ele fala: como é, pois, né, que vivem os perversos e envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. Então ele está falando: vocês estão falando que o ímpio morre logo, vocês estão falando que o ímpio tem o castigo de Deus, a mão de Deus pesa sobre o ímpio, mas como é que eles ficam velhos? Como é que eles vivem tanto tempo e ficam velhos, né? E ainda se tornam mais poderosos. Ou seja, como é que eles vivem tanto tempo, envelhecem e ainda em prosperidade? Como é que eles vivem tanto tempo, envelhecem ainda em prosperidade e morrem ricos? Como é que isso acontece, né? Então ele começa a questionar o argumento dos amigos dele sobre, né, a certeza na vida de Jó, que Jó era um ímpio, porque tudo estava acontecendo ali na vida dele. Então o que estava acontecendo na vida dele era característico de um castigo de um ímpio. Então Jó fala: não é característico de um castigo de ímpio, porque existem ímpios que eu conheço que morreram prósperos. Então esse argumento de vocês é furado, não tá dando certo, né? Então a gente vê que a mente de Jó começa a abrir, né? Porque no início do livro a gente lembra que Jó pensava assim também. Mas agora Jó começa a mudar o pensamento dele. Ele começa a entender que não há uma retribuição, né? Deus não é um Deus de retribuição, né? Deus não é você é bom, você vai receber o bem. Você cometeu um pecado, eu vou quebrar sua perna. Você cometeu um pecado mais sério, então você não vai poder mais andar. Não é assim, né? Então Jó começa a entender isso. E os amigos dele parece que não. Os amigos dele ainda estão presos ali naquele entendimento errado, enquanto Jó vai evoluindo no entendimento de Deus. E Jó começa a falar: não, eu conheço ímpio que morre rico. Não tem lógico o que vocês estão falando. Vocês falam que o fim do ímpio é morrer novo, né? E sem nada, que a minha vida é o exemplo do que acontece com o ímpio, porém eu conheço ímpios que não morreram bem, não viveram nada do que eu tô vivendo. Não tem nada a ver, é furada a conversa de vocês. Aí no versículo 8 ele continua dizendo, né? Os ímpios, inclusive, né, eles veem os filhos dele crescer, eles veem os filhos dele se estabelecer e desfrutam a companhia dos seus netos, porque eles haviam falado que o ímpio perde tudo, né? Então, tudo que é do ímpio, os filhos, os netos, não há herdeiros, né? Para o ímpio não tem herdeiro. A gente lembra que os amigos dele falaram isso. Então, aqui ele fala: não é verdade. Eu conheço ímpios, tem ímpios que veem os filhos crescerem. Não só os filhos, veem os netos também. Como que vocês estão falando para mim que o ímpio não tem filhos? Eu sei de ímpios que têm filhos, têm netos, inclusive não só tem como ainda acompanhar o crescimento até do neto, né? Então ele começa a questionar sobre esse argumento dos amigos dele. Aí no versículo 9 ele continua: as suas casas têm paz e livres de todo medo, e Deus não os castiga, né? Então aqui está falando porque os amigos haviam falado
falado que realmente Jó está perturbado, realmente Jó tem que ficar perturbado, porque o ímpio vive perturbado. Então os amigos tinham falado, não, realmente Jó, essa sua perturbação, esse seu sofrimento, essa sua agonia, essa sua irritação, é porque você é um ímpio, porque todo ímpio vive perturbado. Então agora Jó fala, não, eu conheço o ímpio que a casa dele é em paz, que ele não tem medo, que não passa medo na casa dele, ele não quer pego, não tem problema nenhum, então ele vive tranquilo. E Deus não castiga, então ele vive com a casa dele tranquilo, em paz. Aí no versículo 10 ele continua falando, porque os amigos dele haviam falado, né? Que o ímpio é como uma árvore seca, que os seus frutos não avançam, que ele não prospera, né? Então Jó vai começar a falar que não, que ele conhece ímpios que são prósperos, que são ricos, que aumentam cada vez mais sua riqueza. Então não tem a ver esse fundamento que eles estão dando porque eles pegaram como esse fundamento a base de acusação de Jó. Então eles pegaram esse fundamento para acusar Jó de que Jó é um pecador. Então Jó agora está contra-argumentando para dizer que esse argumento não é um argumento pautável para ele ser condenado. Esse argumento não é um argumento plausível para eles falarem que ele é um pecador. Então ele começa a falar, não, tem falha nesse seu argumento, né? Então ele fala assim como o ímpio pode morrer sendo ímpio e na prosperidade, e rico e bem, também o mal pode chegar sobre uma pessoa boa. Então aqui Jó está tentando argumentar, provando a inocência dele, porque o caráter dele está em jogo ali, né? Então os amigos começaram a jogar a circunstância da vida de Jó para falar que Jó é um ímpio. Então os amigos dele estão começando a falar, não, a sua vida prova pra gente que você é um ímpio. Boa noite, Sônia, paz. Então a sua vida começa a provar pra gente que você é um ímpio, Jó. Então a sua vida está provando pra gente. Então como eles não tinham argumento, a gente vai começar a ver agora que eles vão começar a tentar descobrir qual que foi o pecado de Jó. Eles vão começar a falar sobre pecados, eles vão começar a falar os pecados, vão começar a falar, não, você pecou em fazer tal coisa, Jó. Então eles vão começar a tentar decifrar qual foi o pecado de Jó, até isso eles vão fazer. Então Jó fala, não tem cabimento que vocês estão falando, vocês estão me condenando com o argumento de que todo ímpio, todo aquele que é ímpio, sofre, todo aquele que é ímpio tem a mão de Deus, a ira de Deus sobre ele, aquele que é ímpio vai sofrer, vai perder tudo que tem. Então vocês estão falando que a minha vida prova que eu sou um ímpio porque eu perdi tudo que eu tenho. Então como o ímpio perde tudo que ele tem, então vocês estão falando que eu sou um ímpio, porque para vocês é uma fórmula. Então Jó está falando, mas a fórmula de vocês está errada, porque há uma brecha, né? Há um buraco, porque existem ímpios que eu conheço que eles morreram prósperos, eles nunca perderam nada na vida deles. Então já está furada essa conversa de vocês, porque se um ímpio pode morrer sem nunca ter perdido nada, se ele pode morrer rico, ímpio, então pode muito bem uma pessoa boa, uma pessoa bem, que pratica o bem, sofrer também o que o ímpio não está sofrendo, o castigo chegar sobre o bom também. Então é esse o argumento de Jó. Jó começa a argumentar que não é só o ímpio que sofre. Então Jó começa a ter esse entendimento. É incrível isso, porque Jó começa a falar, não, eu cheguei à conclusão de que não é só o ímpio que sofre, o bom também sofre. Mas os amigos dele não querem aceitar isso, né? Então agora ele começa a contra-argumentar os amigos dele. Então os amigos dele começam a falar que é uma verdade absoluta de que todo ímpio sofre, de que todo ímpio perde tudo que tem, de que todo ímpio sofre desastres na vida dele. E Jó agora rebate isso. Jó fala, não é uma verdade absoluta, porque eu conheço ímpios que vivem bem. Eu conheço ímpios que morreram de velhice ricos. Então não tem a ver o que vocês estão falando. Esse argumento de vocês não consegue comprovar nada. Porque assim como um ímpio pode morrer rico e na velhice, o mal pode acontecer sobre um homem bom. Então há uma brecha no que vocês estão argumentando aí. Então é esse agora que Jó vai se pautar. É nisso que Jó vai se pautar, né? Para quebrar os argumentos do amigo dele. Ele vai começar a quebrar os argumentos desses amigos que estão falando com ele dessa forma, de que o ímpio nem sempre sofre. Aí ele continua no versículo 10 dizendo: os touros dos ímpios, né, nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Então aqui ele está falando sobre a prosperidade do ímpio. Então ele começa a falar, não, os bens do ímpio vão aumentando.
a vaca do ímpio sempre procria, ela nunca aborta, ela nunca perde um filhote, né? E a vaca de um homem bom pode perder, pode abortar, mas a do ímpio nunca aborta. Então não tem lógica o que vocês estão falando de que pro ímpio dá tudo errado, né? Porque os amigos de Jó estavam falando que pro ímpio tudo dá errado, né? Pro ímpio, qualquer plano do ímpio vai ser sabotado e tudo vai dar errado. E Jó tá falando, não é, tem ímpio que os planos dele dão certo e eles são prósperos, não tem a ver com o que vocês estão falando. Aí no versículo 11 ele continua, os ímpios deixam os filhos dele brincar como cordeiros, né? Seus pequeninos saltam e dançam. Então tá falando, ele tá querendo dizer que não há problema na vida do ímpio. Tem ímpios que não tem problema na vida deles. Eles vivem tão em paz, mas tão em paz, que eles conseguem criar os filhos dele saltitantes. Os filhos dele ficam pulando de alegria e ele brincando com os filhos dele. E eles não têm problemas, eles não têm preocupações. Então, não tem a ver com o que os amigos dele estavam falando. Aí no versículo 12 ele continua. Cantam com tamborins e harpas e celebram ao som da flauta. Então os ímpios, eles estão tão em paz, estão tão tranquilos e tão alegres que eles podem comemorar. Uma pessoa triste, uma pessoa assim, angustiada, agoniada, não consegue comemorar nada. Ela vai para uma festa e fica sentada com a cara fechada, né? E aqui ele tá falando, não, eles são tão alegres, eles vivem tão bem, que eles conseguem tocar flauta, eles conseguem dançar, eles conseguem cantar, porque a alegria deles não é uma alegria falsa, eles realmente estão alegres. Eles realmente estão bem, eles realmente não têm nenhum problema ali aparente na vida deles, eles estão vivendo tranquilamente, né? Aí no versículo 13 ele continua. Passam os dias em prosperidade e descem para a sepultura em paz, né? Então, eles passam todos os anos da vida dele, todo o tempo da vida dele em paz, tranquilamente e crescendo, né? Prosperando, aumentando os bens dele e morre em paz. Ele morre sem passar por essa aflição que o Jó está falando, né? Isso que ele está falando. Existem ímpios, né? Que passam a vida inteira prosperando e morrem em paz e nunca passaram por isso que eu estou passando, nunca tiveram uma aflição na vida deles. Então não está tendo lógica esse argumento de vocês, de que é uma verdade absoluta de que todo ímpio sofre. Então não é verdade, isso já tem uma brecha aí que já não é um argumento plausível para vocês falarem que eu sou um ímpio, porque não é todo ímpio que sofre. Então, se não é todo ímpio que sofre, também é uma brecha para que algum bom também sofra, porque não é todo bom que não sofre, né? Então ele começa a argumentar assim, de que há brechas naqueles argumentos dos amigos dele. Aí no versículo 14. E são estes os que disseram a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. E ele fala, e pior ainda, essas pessoas que prosperam aqui na terra, essas pessoas que têm paz aqui na terra, essas pessoas que envelhecem e dormem, vão para a sepultura em paz, são as pessoas que rejeitaram a Deus. Elas falaram, não, Deus sai daqui do meio de nós, a gente não quer o Senhor aqui no nosso meio, sai de perto da gente, a gente não quer o Senhor, né? A gente não quer conhecer os teus caminhos, a gente não quer saber quem você é, sai daqui, Deus. Então, essas pessoas que falam isso são as pessoas que prosperam. Então, Jó começa a questionar, porque os amigos de Jó vivem falando que o que acontece na vida de Jó é uma prova absoluta de que Jó é um ímpio e de que Jó rejeitou a Deus. De que Jó não conhece a Deus e rejeitou a Deus. Então agora Jó fala, primeiro, que se eu fosse um ímpio e eu tivesse rejeitado a Deus, existem muitos ímpios que rejeitam a Deus e eles morrem velhos e tranquilos. Então não tá provando nada o que vocês estão falando. Vocês estão falando, mas o argumento de vocês não prova nada. Então aqui ele fala, existem muitos ímpios que falam, rejeitam a Deus e não sofrem, não tem punição nenhuma, não tem castigo nenhum e morrem em paz. Então tem nada a ver eu estar sofrendo toda essa aflição que eu estou sofrendo porque eu rejeitei a Deus. Eu não rejeitei a Deus, né? Aí no versículo 15, porque a gente lembra, né, que Jó havia falado que o Redentor dele vive, né? Que aquele que vai salvá-lo ainda virá e vai falar que a história dele é verdadeira, que ele foi injustiçado. E os amigos caçoam, né? Os amigos ficam falando que ele
tá zombando de Deus, tá blasfemando, que ele não tem temor nenhum para Deus, né? Que ele fica tirando chacota de Deus, né? E não é, ele era um adorador sincero, né? E ele estava fazendo uma oração sincera para Deus, né? Mas os amigos queriam julgar mais a oração de Jó do que o próprio Deus, né? Eles queriam conhecer mais os desejos do coração de Jó, mais as verdades do coração de Jó do que o próprio Deus, e começavam a julgar Jó. Então aqui ele fala no versículo 15, que é o todo, ele continua falando sobre essas pessoas que rejeitaram a Deus e prosperam, mesmo tendo rejeitado a Deus, né? Prosperam e morrem em paz. Então ele fala, como que pode? Então, os ímpios prosperam, rejeitam a Deus claramente, fala, Deus, a gente não quer o Senhor no nosso meio, sai daqui. Não quero conhecer os teus caminhos, não quero saber de você, sai daqui. E essa pessoa que falou isso, claramente rejeitando a Deus, prospera, né? E morre em paz. Então isso não faz prova de que eu sou um ímpio, porque existem pessoas também que não estão vivendo aflição nenhuma. Se todo ímpio fosse odiado por Deus, então seria uma prova. Porque a questão é essa, né? Eles acham, nessa época, né? Eles acham que Deus não é Deus de amor, é Deus só de justiça. Então eles entendem que Deus ama o bom, mas odeia o ímpio. Eles não entendem que Deus ama o ímpio também, né? Que Deus odeia o pecado, mas que Deus ama o ímpio. Eles não entendiam isso. Eles entendiam que Deus odeia o ímpio. Então aqui o Jó tá falando, não, Deus não me odeia, porque como que Deus me odeia e não odeia igual o outro ímpio que Deus deixa morrer? Então vocês estão concordando comigo que há uma injustiça aqui de Deus. Então o que eu estou falando sobre injustiça tem cabimento, há uma injustiça de Deus. Porque eu, como ímpio, tenho sobre mim a vara, tenho sobre mim a flecha de Deus me consumindo, e aquele outro ímpio ali conseguiu morrer tranquilo, conseguiu morrer em paz, conseguiu criar os netos dele. Então, vocês concordam comigo que o que eu tô falando sobre a injustiça de Deus é real? Então, ele começa a rebater os argumentos do amigo dele dessa forma. Aí ele fala no versículo 15 que esses que rejeitaram a Deus continuam falando, né? Quem é Deus para que nós o sirvamos, né? Então, as pessoas rejeitam a Deus, né? E ainda falam, quem é esse Deus aí? Quem é esse Deus para que eu sirva a ele? Eu não vou servir esse Deus, não quero saber desse Deus. Aí continua no versículo 15. E que nos aproveitará de fazermos orações, né? E o que eu vou ganhar fazendo oração para esse Deus? Eu vou ganhar o que orando para esse Deus, né? Aí Jó fala assim, gente, tem pessoas que fazem isso, são a esse ponto, eu tô aqui orando a Deus, eu tô aqui clamando a Deus. A gente lembra, né, que Jó já havia falou assim, gente, a prova absoluta de que eu não sou ímpio é porque eu estou orando a Deus, eu tô falando com Deus. Qual é o ímpio que vai se voltar a Deus e vai clamar a Deus pedindo justiça? Nenhum ímpio é louco de fazer isso. O ímpio foge de Deus, o ímpio não vai correr ao encontro de Deus pedindo justiça, clamando justiça. Então a gente lembra que Jó falou já isso, né? Isso é a prova de que eu sou justo, de que eu sou inocente, eu não sou ímpio, mas os amigos falavam que ele era um mentiroso e hipócrita, né? Então aqui ele fala, essas pessoas não só rejeitam a Deus, como essas pessoas também falam, quem é esse Deus para que a gente sirva a ele? Eu vou ganhar o que orando para ele? O que ele vai me dar se eu orar para ele, né? Aí ele continua no versículo 16, né? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Então agora ele tá falando, né? Porque assim, do jeito que ele falou, pode parecer errado e pode parecer que ele tá incentivando alguém a ser ímpio, né? Então aqui ele fala que não é isso, que ele não tá incentivando ninguém a ser ímpio. É só realmente um argumento para rebater os amigos dele, mas ele não está incentivando ninguém a ser ímpio. E ele explica isso no versículo 16. Aí ele fala, porém, né, esses ímpios, eles estão cegos, né? Eles não têm entendimento de que o que eles têm, tudo que eles têm, não é deles. Não foram eles que conquistaram, não foi o braço deles que conquistou, foi Deus que deu para eles. Então Jó tá falando isso. Aí Jó fala que longe de mim o conselho dos perversos. Então ele fala, longe de mim escutar o que esses perversos falam. Então aqui ele falou tudo isso, mas para que não pareça, né, que ele tá falando, vale a pena ser ímpio, né? Então, do jeito que Jó falou, né? Se não continuar terminando aqui o capítulo, a pessoa vai falar, Jó tá falando que vale a pena ser mal, né? Vale a pena ser pecador. Não é isso, Jó não tá falando isso. Jó tá querendo se defender. Então, para se defender, Jó tá falando, não, vocês estão falando que Deus não é injusto. Mas se Deus não é injusto, então como vocês me explicam que Deus tá me punindo
porque eu sou um ímpio, porque eu sou um pecador, mas Deus permite que aquele outro pecador ali morra tendo visto os netos dele crescerem e rico, super rico. Então, qual que é a justiça de Deus? Porque como que Deus é justo dessa forma? Sendo que ele não puniu os dois ímpios igual. Então, há uma brecha aí, alguma coisa está acontecendo. Então, Deus é injusto. Realmente, eu não mereço estar passando por isso, né? Então, aqui, ele usou esse argumento dos ímpios para provar que havia uma brecha no argumento dos amigos, para provar, não, existem ímpios que rejeitam a Deus claramente, blasfemam contra Deus, falam heresias absurdas saindo da sua boca em voz alta e não acontece nenhum mal a eles aqui na terra, né? Agora. Então ele fala isso, mas aí ele fala: não, longe de mim ser como eles. Então ele fala que não compensa, né? Então ele não está incentivando o pecado, ele não está incentivando a ser ímpio, ele não está falando que o crime compensa, né? Ele depois fala, longe de mim, né, ser um ímpio, longe de mim seguir o conselho dessas pessoas, né? Porque eles não entendem que tudo que eles têm aqui na terra foi Deus quem deu para eles, não foram eles que construíram. Aí no versículo 17 ele continua: quantas vezes a luz dos perversos se apaga? Quantas vezes sofrem desgraça? Acaso Deus em sua ira lhes reparte tristezas? Então ele está falando, ó, vocês estão falando que todo ímpio sofre. Vocês estão falando que todo ímpio perde tudo que tem. Que o ímpio nunca prospera, que o ímpio nunca tem nada, que o ímpio é consumido até ser morto pelo sofrimento, pela amargura, pelo temor, ele começa a ter medo de tudo. Então eu pergunto para vocês, por acaso, né? Quantas vezes você viu um ímpio morrer, né? Quantas vezes você viu um ímpio morrer dessa forma, tendo a luz dele apagada desse jeito? Quantas vezes você viu? Ele começa a questionar para os amigos dele. Provavelmente a gente lembra que são amigos, né? Então ele deve ter conhecimento de que os amigos dele conhecem pessoas ímpias e que vivem bem e que estão vivos e que tem netos, tem bisnetos e estão bem, estão ricos, tranquilos. Então ele começa a usar isso contra esses amigos, né? Ele começa a falar, por acaso, quantas vezes vocês viram, né, a luz do ímpio ser apagada, o ímpio ser punido? Quantas vezes vocês viram? Então, Jó tá falando, dá a impressão pra gente que Jó tá falando assim: olha, vocês estão usando um argumento contra mim, pegando, por exemplo, de 10 ímpios, 3 que foram punidos, vocês estão falando que é generalizado, sendo que é pequeno, a porcentagem de ímpios punido e castigado é pequena, e vocês estão querendo generalizar para me falar, me colocar ali no meio e falar que eu sou um ímpio. Mas quantos ímpios vocês já viram serem punidos, né? Ele começa a falar isso. Aí ele continua no versículo 17: quantas vezes sofrem desgraça? Quantos ímpios vocês viram sofrerem desgraças como eu tô sofrendo? Quantos ímpios vocês viram, né? Então a gente vê aqui que Jó não arriscaria uma pergunta dessa sem ter conhecimento. Então ele tinha intimidade com esses amigos dele, eles tinham conselhos juntos, né? Então a gente vê que eles eram homens ali que davam conselhos para as pessoas, né? Então ele sabia que os amigos dele sabiam, tinham essa consciência de que o número de ímpios punidos, o número de ímpios destruídos, né, o número de ímpios que sofrem aqui na terra por castigo é menor do que o número de ímpios que existe. Então, existe um total de 100 ímpios, 10 sofrem punição. Então ele começa a questionar isso. Ele começa a falar, não, quantas vocês viram para falar que eu sou um ímpio também por causa do que eu tô vivendo, né? Porque o jeito que vocês falam é uma verdade absoluta que todo ímpio sofre. Então quantos já sofreram que vocês viram? Aí ele continua, caso Deus em sua ira lhes reparte tristeza, né? Então ele fala assim, por acaso Deus irado com os ímpios, né? Porque ao falar dos amigos de Jó, Deus odeia todos os ímpios, né? Deus ama os bons, mas Deus odeia os ímpios. Então ele fala, por acaso, na ira de Deus, Deus pega todos os ímpios e divide a ira dele para todos os ímpios? Porque aí se Deus fizer isso, Deus é justo, do jeito que vocês estão falando. Aí Deus é justo. Deus faz isso? Me diz, Deus faz isso? Ele começa a questionar os amigos dele, né? Por acaso Deus, na ira dele, ele dá igual para todo ímpio? Porque ele odeia todo ímpio, então ele divide a ira dele, o ódio dele para todos que ele odeia. Ele divide igual? Não, né? Então ele começa a questionar aquilo que os amigos dele estavam falando de que ele é um ímpio, né? Que Deus estava fazendo cair sobre ele a ira dele, porque ele era um ímpio, era um pecador, né? Então aqui ele tá falando, não, por que só eu tô recebendo a ira de Deus?
Por acaso eu sou mais pecador do que os outros ímpios? Deus não odeia todo ímpio? É isso que vocês estão falando, que Deus odeia todo ímpio. Vocês estão falando que Deus condena todo ímpio, Deus castiga todo ímpio. Então, por que Deus está me castigando e o outro ímpio ali não? Então, Deus teria que pegar, pôr num papel todos os ímpios e dividir, né? Colocar uma porcentagem para cada um que fosse igual, né? E dividir a ira dele para todo mundo, não só para mim. Porque tá vendo só para mim a ira de Deus? Então, se eu sou ímpio, então ele me divida junto com os outros ímpios, né? Então, no versículo 18, ele continua. Quantas vezes são carregados pelo vento, como palha, ou levados embora pela tempestade, como poeira? Então a gente observa aqui que parece que Jó e os amigos dele tinham uma consciência ali, né, de que haviam ímpios ali, eles conheciam alguns ímpios, e esses ímpios não eram castigados, né? Então eles viviam tranquilamente. Então Jó começa a usar essa lembrança a favor dele. Fala, não, existem ímpios que não são castigados, existem ímpios que vivem tranquilamente. Então agora me explica qual que é a justiça de Deus, né? Porque a questão é essa, né? Porque Jó começa a questionar a justiça de Deus. Jó começa a falar, não, Deus, o Senhor não está sendo justo comigo. Não tá legal o que o Senhor está fazendo comigo porque eu não mereço. Então, se ele fala que ele não merece, ele está questionando a justiça daquele que está dando, né? Porque ele fala que não merece aquilo que está recebendo. Então, ele está questionando a justiça de Deus. E os amigos dele se doem por Deus, né? Então, os amigos dele começam a falar, não, Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. Então, agora Jó fala, e onde está a justiça de Deus? Que um ímpio é punido e o outro ímpio não é punido. Porque Deus não pega, então, todos os punidos, divide a ira dele em todos os punidos e punir todo mundo logo de uma vez na mesma porcentagem. Então ele começa a questionar isso. Aí ele começa a falar no versículo 18, quantas vezes, né, vocês viram, a gente lembra que é uma poesia, né, uma linguagem de poesia aqui, mas ele tá falando sobre os ímpios. Então ele fala, quantas vezes são carregados pelo vento como palha, né, quantas vezes os ímpios são carregados pelo vento como palha, né, ou seja, quantas vezes os ímpios são destruídos, né, a ponto de não terem mais um rumo, não terem mais uma direção e serem levados por essa ira de Deus, serem levados por essa destruição, igual aconteceu com Jó, né? Que Jó agora tá ali numa situação que ele não encontra mais saída. Ele fala, quantos ímpios acontece isso? Que vocês conhecem. Aí ele continua no versículo 18. Ou são levados embora pela tempestade como poeira, ou quantos ímpios são levados, né, pela destruição, pela calamidade, né, pela tempestade, assim, como poeira, né? São jogados assim como eu fui, né? Reduzidos a pó. Quantos ímpios que você conhece que é assim? Ele começa a questionar os amigos dele, né? Então, no versículo 19, ele continua. Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos, né? Então, ele falou, ó, vocês estão me dizendo que Deus, né, quando não pune, porque o que os amigos dele argumentavam? Provavelmente, quando Jó falava isso, quando Jó questionava, por que o ímpio vive? Por que tem ímpio que morre e tá tranquilo? Então, o que os amigos dele falavam para Jó? Ah, Jó, não tem problema não. Deus está guardando o que era para aquele ímpio para o filho dele passar. É isso que os amigos dele falam. Falam assim, Deus não castigou o ímpio, mas vai castigar o filho dele. É isso que eles começam a falar ali. Boa noite, Fernanda Paz. Então, é isso que ele está falando ali, que vai castigar o filho dele, né? Então, eles não tinham explicação para o que Jó estava falando, porque Jó falava, gente, se vocês estão me falando que Deus odeia o ímpio, Deus tem que punir todo ímpio. Então, por que alguns ímpios não são punidos? Então, aí os amigos de Jó falavam o quê? Não, eles não são punidos porque Deus guardou o castigo desse que não foi punido para dar nos filhos dele. Então, agora Jó vai questionar isso. Que justiça é essa de Deus de punir o inocente? Porque o filho do ímpio não tem culpa da perversidade do pai. Então, Jó vai questionar a justiça também sobre isso, porque agora Jó está questionando a justiça de Deus e Jó está querendo fazer os amigos dele entenderem que realmente, diante até dos argumentos deles, Deus é injusto. Então Jó começa a questionar isso. Aí Jó continua, né? Jó fala aqui no versículo 19, Deus diz em vocês, né, que guarda a iniquidade, né, desses ímpios que vivem tranquilamente e morrem tranquilamente. Ele guardou, né, o castigo desses ímpios que não foi dado para os filhos dele. Aí ele continua, mas é a ele que deveria Deus dar o pago, para que o sinta. Então aqui Jó fala, mas Deus não devia castigar o filho do ímpio. Deus devia castigar o ímpio. O ímpio tem que sentir o que ele fez e não o filho dele. Ele que é o ímpio, ele que está praticando mal, ele é que tem que sofrer, não o filho dele. O que vocês estão falando não tem lógica. Então isso para mim é um Deus injusto. Um Deus injusto de, em vez de dar o pagamento para aquele que trabalhou, ele vai dar para um que não trabalhou.
trabalhou. Então, aquele que trabalhou para ganhar aquele pagamento não vai receber o pagamento. Aí, o pagamento daquele, o salário daquele vai para os filhos. Então, os filhos é que vão receber por uma coisa que os pais fizeram. Não, isso para mim não é uma coisa de um Deus justo, né? Então, no versículo 20, ele continua falando. Ele começa a explicar por que isso é injusto. Porque, na verdade, o que Jó vai falar? Jó vai falar, isso é injusto? Deus fazer isso é injusto? Porque, na verdade, Deus não está punindo o ímpio. Porque o ímpio não está nem aí. Depois que ele morreu, tanto faz o que ficou aqui na terra. Então, Deus não está punindo o ímpio dessa forma. Então, Jó começa a questionar isso. Porque Jó fala, não, vocês vão e me falam que Deus não está castigando o ímpio. Tem ímpio na terra que não está sendo castigado. Porque Deus está guardando o castigo daquele ímpio para dar sobre o filho dele. Para que ele seja punido. Porém, eu digo a vocês, a pessoa depois que morre... tá lá na sepultura dela e não tá nem aí pra família dela que ficou. O problema é de quem ficou vivo, o problema é de quem ficou na terra. Então você acha que o ímpio, depois de morto, tá ligando pra família dele? Não vai sofrer. Ele não tá sofrendo nada pelo que tá acontecendo na vida dos filhos dele. É isso que Jó fala, né? Aí no versículo 20 ele começa a dizer isso que a gente acabou de falar. Ele diz no versículo 20, seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele beber do furor do Todo-Poderoso, né? Então ele começa a explicar isso. Não são os filhos dele que devem receber a fúria de Deus. Não são os filhos dele que devem receber o castigo de Deus. Mas ele mesmo. Foi ele que praticou o mal. Foi ele que foi petulante contra Deus. Ele que deve receber isso. Aí no versículo 21 ele continua. Porque depois de morto, né? Aqui ele fala o que a gente havia falado. Que depois que morreu... Não importa quem ficou, tá? Azar de quem ficou na terra, porque ele tá morto, ele não tá sabendo o que tá acontecendo aqui na terra. Então a família dele pode estar sendo... acontecer o que for, destruída, né, perturbada, ele não tá sabendo, ele tá lá dormindo. Aí ele fala isso aqui no versículo 21, porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, quem interessa a ele sua casa, né? Então ele fala, o ímpio, a pessoa foi ímpia a vida inteira, a pessoa plantou mal a vida inteira, recebeu prosperidade a vida inteira, não por causa da sua impiedade, não por causa da sua perversidade, né? Ela recebeu prosperidade porque Deus deu para ela, né? Mas Deus é que sabe das coisas, mas não que o mal tenha dado para ela prosperidade, mas porque Deus permitiu que ela fosse próspera. Então, mas aí a pessoa foi má a vida inteira. A pessoa depois morre. Depois que ela morreu, não importa mais quem ficou na casa dela, não importa mais o que os dela tá vivendo, né? Isso que ela fala, que ele fala no versículo 21. Aí ele fala, ó, porque depois de morto, né? Depois do ímpio já morto, cortado já o número dos seus meses, né? Quando ele já não tem mais dia para viver, ele já tá morto, ele já não é mais nada. O que interessa para ele a casa dele? Não importa nada para ele os que ficaram. Os que ficaram, o problema é dos que ficaram, cada um que lute, né? Então, não importa quem ficou para ele. Aí no versículo 22 ele continua: acaso alguém ensinará ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus, né? Então ele fala, por acaso alguém vai ensinar para Deus, né? Sabedoria? Alguém vai falar para Deus como Deus deve agir? Alguém vai dar lição para Deus, por acaso? Quem que vai dar lição para Deus, né? Se ele é quem julga até nos céus, ele julga até os céus, imagina nós, né? Então, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Porque a gente lembra que os amigos ficam falando, Jó, vai pedir perdão para Deus, vai se ajoelhar para Deus, que Deus vai mudar, que Deus não... E ele fala, não, eu vou falar o que para Deus, vou ensinar o que para Deus? A única coisa que me resta, né, é realmente que Deus não me abandone. Eu tô tentando me defender realmente, porque eu não vejo um merecimento do que eu tô passando. Então eu vou me defender realmente porque eu não quero perder a minha alma, né? Eu quero que minha alma seja salva. A gente vê que há uma preocupação ali tremenda de Jó com relação à alma dele, né? Ele já não se importa mais com esse corpo, mas ele se importa com o futuro, né? Com a eternidade. Ele fala, não, eu só não quero perder a presença. Então ele começa já, a gente vê conforme ele vai conhecendo Deus, conforme Deus vai se revelando através do sofrimento dele, né? Ele começa a crescer em esperança. A gente viu já na última vez que ele falou, não, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra e os meus olhos, os meus próprios olhos verão a Deus. Então ele começa a criar uma esperança ali, né? Então a gente vê que o conhecimento dele de Deus vai trazendo para ele uma esperança, né? Vai trazendo para ele uma fé.
vai trazendo para ele um consolo e um conforto, né? A gente vê que aquele que tanto buscava que os amigos o consolassem, que tanto buscava nos amigos um conforto, né? Começa a receber um conforto e um consolo de Deus, né? Conforme ele vai conhecendo a Deus aí, conforme ele vai refletindo, ele vai recebendo esse consolo que ele tanto procurava. Aí no versículo 23 ele continua. Um morre, né? Um é o ímpio, né? Ele tá falando, ó, um ímpio morre em pleno vigor. Uma pessoa morre em pleno vigor, né? Morre ali na prosperidade dela, né? Quando ele fala em pleno vigor, é prosperidade, né? Porque não é plena saúde, né? Se morreu. Então, assim, é em pleno vigor. Morreu ali no na prosperidade, né? Tava no seu auge ali, tava super rico, né? E morreu. Aí fala despreocupado e tranquilo, né? Então uma pessoa morre tranquila, despreocupada e no seu auge, com muito dinheiro. Aí fala no versículo 24: com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Aqui é uma poesia, então ele está querendo dizer o quê? Com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Ele está querendo dizer, com seus baldes cheios de leite, quer dizer que ele tem saúde, né? Ele está com os baldes cheios de leite, ele está bem saudável, né? Tá muito saudável, né? Aquela coisa, toma leite para crescer, né? Então, ele está com os baldes cheios de leite, ele está bem saudável. E a medula dos seus ossos, né? E fresca a medula dos seus ossos, ou seja, ele tá cheio de vigor, né? Então, essa pessoa, ele vive ali, né? Com alegre, tranquilo, próspero, cresce muito, vive tranquilamente, né? No versículo 23, ele fala, olha, uma pessoa, ela morre, né, no auge da prosperidade dela, despreocupada e tranquila, e ele estava com seus baldes cheios de leite, né, ele estava cheio de saúde, estava ali tranquilo, cheio de saúde e cheio de força, né, então uma pessoa morre no auge dele ali, tendo experimentado tudo de bom na vida, né, sendo ali no máximo da sua força, experimentado tudo que era de bom, alegria. Aí no versículo 25 ele diz, e outro por contrário, né, morre na amargura do seu coração, né, não havendo provado do bem, ou seja, outro morre sem nunca ter experimentado a felicidade. Uma pessoa morre tendo experimentado o melhor da vida, e outra pessoa morre sem nunca ter experimentado o bem, a felicidade. Então, como que é possível isso? Como que Deus é justo, né? Ele começa a questionar a justiça de Deus. Como Deus é justo ao permitir que esse usufrua da felicidade, seja feliz, né? Saiba o que é felicidade e esse outro não. Esse outro morra sem ter conhecido o que é felicidade. Como que Deus é justo fazendo isso? Deixando que um morra em seu pleno vigor, no seu auge, ali no seu máximo, tá dando tudo certo na vida dele, a pessoa vai e morre. No momento mais incrível da vida dele, ele vai e morre. E o outro ali, na amargura de seu coração, porque nunca foi feliz, nunca pôde usufruir nenhuma felicidade, esse também morre. Por que Deus não deu oportunidade para esse desse viver mais tempo e ser feliz? Por que Deus não permitiu que esse outro fosse por mais tempo feliz? Né? Ele começa a questionar a justiça de Deus, né? Porque Deus acaba com uns no seu auge? Porque Deus não permite que outros vivam mais, né? Que possam experimentar o melhor da vida. Então ele começa a questionar para provar para os amigos que Deus não é justo, né? Porque ele está querendo dizer que Deus foi injusto com ele. E os amigos entendem que Deus não é injusto. Então ele precisa provar que Deus é injusto, porque senão como que ele vai falar que Deus foi injusto com ele? Então ele tenta provar que Deus é injusto. Aí no versículo 26 ele continua. Juntos jazem no pó, onde os vermes os cobrem, né? Então, tanto faz aquele que é ímpio, o que não é ímpio, o que viveu muito, o que viveu pouco, o que viveu muita felicidade na vida, ou que não viveu nenhuma felicidade. Todos estão no pó e vão ser comidos pelos vermes, né? Ou seja, ele está falando, todos são iguais para Deus, né? É isso que Jó está dizendo. A gente vê que Jó vai crescendo, né? É incrível a reflexão de Jó, né? Porque Jó começa a falar, não, Deus não odeia o ímpio e ama o bom. Deus ama todo mundo, ou trata todo mundo igual, ou odeia todo mundo, né? Jó começa a pensar assim: Deus tem o mesmo sentimento por todo mundo. Essa é a verdade. Deus não faz distinção de pessoas, né? Ele começa a pensar assim, porque eles achavam que Deus fazia distinção, né? Deus tratava uma pessoa melhor, outra pessoa de outro jeito, uma pessoa de um jeito, e Deus não é assim. Deus trata todo mundo igual. Deus dá a mesma oportunidade para todo mundo, né? Então, Deus chama a todos, né? Todos são chamados para a salvação, né? Mas nem todos são escolhidos, mas todos são chamados. E é isso que Jó fala, não, Deus tá considerando todo mundo ali no mesmo nível. Não tem diferença não, porque os amigos insistiam em falar que havia uma diferença para Deus entre o ímpio e o bom.
né? Então Jó começa a falar: não, não existe diferença para Deus entre o ímpio e o bom. Para Deus é tudo igual. Para Deus, ímpio ou bom, tanto faz. Deus pode mandar o sofrimento sobre o ímpio, como pode mandar o sofrimento sobre o bom. Mas os amigos não concordavam com isso, ficavam insistindo que só sobre o ímpio, né? E Jó começa a questionar isso. Aí no versículo 26 a gente viu que eles, tanto faz, eles morrem, vão para o pó igual, né? Não importa se é rico, se é pobre, se foi feliz, se não foi, se é ímpio ou se não é ímpio, vão tudo para o pó e vão ser comidos pelos vermes, né? Aí no versículo 27 ele continua: eu sei o que estão pensando de mim, né? Coitado, imagina, ele devia estar falando tudo isso. E a gente lembra que no início do capítulo ele falou: por favor, fiquem quietos, me escutem, porque vocês me escutarem e respeitarem o que eu vou falar, já vai ser o meu consolo. Vocês não precisam me consolar mais, não. Só fiquem quietos e me escutem, que já vai ser o meu consolo. Aí a gente viu que deve ter tido uma certa resistência dos amigos. Aí ele foi e falou: me tolerem. Tolerem que eu fale agora. Aí depois que eu falar, vocês podem zombar. Vocês podem rir da minha cara, vocês podem tirar uma. Mas deixa eu falar primeiro. Então imagina, aqui, coitado, ele deve ter sentido alguma coisa também. Porque ele vai e fala no versículo 27, né? Eu sei o que estão pensando. Então acho que ele devia falar. E os amigos deviam ficar rindo da cara dele, olhando pra ele, fazendo, nossa, olha o que ele tá falando, né? E fazendo. A pessoa não fala, mas existem pessoas que falam pela expressão, né? Então eu acho que os amigos dele ficavam fazendo expressões de deboche, expressões de ironia, expressões tirando uma da cara dele sabe, fazendo não com a cabeça, olhando para ele e fazendo um gesto, fazendo barulho com a boca, como se fosse um não. Eu acho que eles deviam fazer alguma coisa assim. Aí ele fala, né, no versículo 27, eu sei o que vocês estão pensando de mim. Eu sei. Aí ele fala, eu sei o que vocês estão tramando contra mim, né? Eu sei que vocês estão pensando mal de mim. Eu sei. E ele começa a falar isso, Jó, coitado, né? Ele falou tanto e pelo jeito os amigos dele ficavam olhando pra ele com uma cara ruim. E ele fala, eu sei. Eu tô lendo o pensamento de vocês. Eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei que vocês estão pensando mal de mim. Aí no versículo 28 ele continua. Por que vocês dizem, né? Ele fala até o que os amigos dele estão pensando. Ele fala, porque vocês dizem, né? Onde está a casa do príncipe? E onde é a tenda que morava o perverso, né? Então ele tá falando, eu sei que vocês estão olhando para mim e falando para mim, né? Onde que tá a minha riqueza? Onde que tá a minha casa? Onde que tá a minha família, né? Para eu estar falando tudo isso, né? Eu sei que vocês estão pensando isso, que eu me enquadro nos ímpios lá na porcentagem dos ímpios que recebem um castigo. Eu sei que vocês estão pensando isso de mim. É isso que Jó tá falando. Eu sei que vocês estão pensando isso de mim. Vocês estão pensando que eu me enquadro lá naquele percentual dos que recebem o castigo de Deus. Eu sei que vocês estão pensando isso de mim. Aí no versículo 29, ele fala: porventura, vocês não têm interrogados que viajam, né? Então a gente vê aqui que há uma diferença, né? Ele fala assim, provavelmente eles têm falado, né? Os amigos dele têm falado, têm questionado as pessoas mais velhas da redondeza ali deles, os conhecidos, né? Mas a gente observa que uma coisa diferente, né? Que Jó devia ter essa prática e eles deviam conhecer também, para Jó mencionar isso. Ele fala, por acaso vocês falaram com os viajantes, né? Os peregrinos, as pessoas que viajam, vocês conversaram com eles, né? Porque eles também têm muito a ensinar, né? Eles vivem viajando, eles vão para muitos lugares, né? Então vocês conversaram com eles, né? E ele começa a perguntar, e vocês não consideraram as declarações dele, que o mal é poupado no dia da calamidade? É socorrido no dia do furor, né? Então aqui Jó fala, vocês não falaram com aquelas pessoas que viajam muito, que conhecem muitos lugares, muitas pessoas, que são peregrinos, vocês não falaram com essas pessoas? Porque essas pessoas, elas dizem que o mal, né, que o ímpio, a pessoa ruim, ela é poupada no dia da calamidade. Eles dizem que pela experiência que eles têm, por tanto de lugares que eles já andaram, por tantas pessoas que eles já conheceram, a experiência que eles têm é que o ímpio, ele é preservado. Que a maioria do ímpio não sofre, que a maioria dos ímpios não tem o furor de Deus, né? Então aqui ele tá falando, a gente observa que eles falam que o ímpio, ele é poupado, né? Ele é poupado de sofrer, ele é poupado da ira de Deus, né? Então ele tá falando, então eu não sou um ímpio, porque os viajantes dizem que o ímpio ele é poupado, e eu não tô sendo poupado, então Deus está sendo injusto comigo. Acaso vocês não ouvem o que os viajantes falam, né? Aí no versículo 31, quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz, né? Aí ele fala, olha, os viajantes dizem, né, que eles não são punidos, eles não são castigados, eles têm muita experiência andando, né, eles ficam andando por aí em vários lugares, conhecem muitas pessoas, né,
têm muita experiência de vários locais diferentes, não só aqui da nossa redondeza, então eles conhecem muitas pessoas em muitos lugares e já viram muita coisa, né? Eles são viajantes. E você não viu que os ímpios não são punidos, não são castigados? Aí aqui ele fala no versículo 31, e quem vai lançar no rosto deles o seu proceder, né? Quem é que vai jogar na cara deles o que eles fizeram de errado? Quem é que vai? Se Deus não se levantou contra eles, deixa eles impunes. Quem é que vai se levantar e jogar na cara deles o pecado deles? Jogar na cara deles o que eles fizeram de errado, né? Aí ele continua no versículo 31. Quem lhe dará o pago do que faz, né? Quem é que vai dar o que ele merece? Se Deus não deu, se Deus deixa o ímpio impune, quem é que vai dar o que ele merece? Vocês vão dar? Porque vocês estão aqui me julgando, vocês estão falando um monte de coisa, vocês que vão dar? Então, no versículo 32, ele continua. Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância, ou seja, e depois de muito tempo, né, o ímpio ali vivendo tranquilamente, vivendo em paz, vivendo em prosperidade, depois de muito tempo, né? Quando ele fala finalmente, dá a impressão de ser um tempo longo, né? E finalmente, depois de muito tempo, né? Então ele viveu um longo tempo e finalmente ele é levado à sepultura. Aí fala que sobre o seu túmulo faz vigilância, né? Ou seja, a sepultura dele ainda é bem guardada, né? Ainda é vigiada, ainda tem um cuidado ali sobre aquela sepultura do ímpio. Então é isso que ele está falando. Por que Deus faz isso, né? Por que Deus permite isso? Aí no versículo 33, a terra lhes dá doce repouso, e uma grande multidão acompanha o funeral e presta homenagens enquanto o corpo é sepultado. Então ele está falando que, na verdade, o ímpio, ele está tranquilo, está muito bem, viveu muitos anos, já está cansado de tanto ter vivido. Aí morrer para ele já é um repouso. Ele já está feliz que está chegado o dia da morte dele. E ele morre. E a terra para ele é leve, porque é um repouso. Aí ele fala, e uma grande multidão acompanha o funeral. Ou seja, ele é ímpio, viveu a vida inteira como ímpio, viveu próspero, viveu bem, tranquilamente, só que é um ímpio. E ele ainda tem um grande cortejo. Muitas pessoas ainda ficam ali fazendo a cerimônia, né, levando o caixão dele e fazendo homenagens àquele ímpio. É isso que ele está falando. Então, muitas pessoas ainda ficam ali reunidas, né, em torno daquele corpo, daquele ímpio, e fazendo grandes homenagens àquele corpo. Aí fala no versículo 34, como podem suas palavras vazias me consolar, né? Então, eles falam, aí agora ele fala, né? Como vocês podem ainda continuar falando e achar que vocês estão me consolando com alguma coisa, né? Eu já expliquei, o melhor consolo que vocês podem me dar é ficarem quietos e me ouvir. Porque como que vocês podem me consolar falando o que vocês estão falando? Vocês estão falando coisas que não tem lógica, não está tendo argumento nenhum. Vocês estão falando que o ímpio sempre recebe tal coisa, mas eu acabei de provar que não. Existem ímpios que vivem bem. Então como que vocês estão falando que Deus não é injusto? Como que vocês estão falando que não é possível que Deus tenha errado comigo? Se Deus também erra quando ele manda sobre um ímpio uma coisa e sobre o outro ímpio não. Porque um ímpio é punido e o outro ímpio pode morrer na velhice cuidando dos netos. Então, por que Deus não pode errar comigo se ele erra aí? Né? Então, ele começa a questionar isso. Aí ele fala, como podem suas palavras vazias me consolar? Né? Então, como podem essas palavras que vocês me falaram, como podem me consolar tudo isso que vocês falaram? Vocês não estão me consolando em nada, porque tudo que vocês estão falando é mentira. Vocês não conseguem me consolar porque vocês não conseguem falar a verdade, vocês só falam mentiras. Tudo que vocês estão falando, o argumento de vocês é furado, é uma mentira, então não me consola. A mentira que vocês estão contando não me consola. Aí ele fala, né, terminando o versículo 34, suas explicações não passam de mentiras, então vocês não podem me consolar, porque vocês só estão mentindo. Vocês usam mentiras para tentar me consolar, mas vocês não estão me consolando, porque vocês estão mentindo. O que vocês estão falando sobre Deus é mentira. Vocês não estão falando a verdade sobre Deus, né? E realmente é isso que acontece. A gente vai ver no final do livro que Deus vai falar, que eles não falaram o que era para falar sobre Deus. Eles não falaram a verdade sobre Deus para Jó, o que era para ser dito. Então eles ficaram ali questionando Jó, insultando Jó, julgando Jó e tentando ainda ensinar Jó como Jó devia se portar com Deus, orar com Deus, ter comunhão com Deus,
da forma errada, eles falam tudo errado sobre um Deus que eles nem conheciam, né? Porque aqui a gente observa que quem mais conhece Deus é Jó, né? Os amigos não conhecem. Aí na quinta-feira a gente vai começar Jó capítulo 22. A gente vai entrar no terceiro ciclo já das discussões, né? O terceiro ciclo das discussões, né? Eles vão falar, os amigos vão falar também, questionando a Jó. E vai acabar já no terceiro ciclo, só depois tem um quarto ciclo que é só de um dos amigos, só um dos amigos falando no quarto ciclo. E Jó vem com uma resposta longa, né? E depois dessa resposta longa de Jó, então a gente vê um novo amigo surgindo na história, que é Eliú, né? Aí depois que Eliú fala, aí vem Deus falar com Jó, né? Aí Deus vem fazer um monte de perguntas. Jó fez tantas perguntas para Deus, Deus começa a fazer um monte de pergunta para Jó.